noite. Combate a seca no sul do país. Obras da barragem da Cova do Leão a 22% de execução física. Quando estiver concluída, vai levar água a mais de 200 mil pessoas. Cimeira de Negócios Estados Unidos da América-África. Cúpula de Luanda bate recorde e rende 2,5 bilhões de dólares em negócios e compromissos. União Europeia projeta novas infraestruturas ao longo do corredor do Lobito. Embaixadores visitam Huambo e Bié. A situação da onda de calor em vários países da Europa continua tensa. Portugal, França e Espanha lideram as temperaturas que chegam a quase 50 graus centígrados. Terça-feira, 1 de julho. Bem-vindos à Hora e Vez da Notícia. Outra vez, boa noite. Vamos às notícias uma a uma. O Ministro da Energia e Águas trabalha no CUNEN no âmbito da avaliação dos projetos estruturantes de combate aos efeitos da seca no sul do país, em curso naquela região. As obras da barragem da Cova do Leão, no município da Carrama, ficam concluídas em dezembro do próximo ano. Neste momento, a empreitada registra uma execução física de 22%, como nos conta o jornalista Walter Marcelino. Na margem direita do rio Cunene está em construção a barragem da Cova do Leão, um dos projetos estruturantes em execução no âmbito do programa de combate aos efeitos da seca no sul de Angola. A empreitada é de subordinação central e, neste momento, trabalha-se nas escavações da estrutura física do projeto. Como vocês puderam ver, nós tivemos que fazer uma adaptação ao projeto. Essa adaptação implicou um aumento da capacidade de armazenamento e, imediatamente, também um aumento da dimensão da própria barragem. Para além do corpo da barragem, com uma extensão de mais de 800 metros de comprimento, o projeto vai contar com sistemas de captação e abastecimento de água para as sedes do município da Caama e da comuna de Otjinjau. Neste momento, o sistema de bombeamento de água para a Caama está parcialmente montado, já foram instaladas as condutas e estamos a construir os reservatórios e a rede de distribuição. O sistema também de bombeamento para Otjinjau. As condutas já estão também todas montadas ao longo do percurso que vai da Caama para Otjinjau. E em Otjinjau também já estão a ser construídas as infraestruturas para o armazenamento e distribuição de água. As obras estão com uma execução física de 22% e finais de 2026 é a data prevista para a conclusão dos trabalhos, que perspectiva-se beneficiar mais de 200 mil pessoas e impulsionar a atividade agropecuária a nível da região. Temos aqui vastas extensões de terra no lado de montante, ou seja, na Albufeira, para atender projetos de pecuária e agricultura. E temos também aqui a jusante, portanto, desta barragem, do ponto em que nos encontramos até Xangongo, que é o ponto onde o rio Caculuvar encontra o rio Cunene, vamos ter água permanente todo o ano, porque esta barragem vai também regularizar o troço do Caculuvar entre a Cova do Leão e Xangongo. Com os trabalhos até aqui executados, já é possível vislumbrar ao longo da Albufeira a quantidade de água armazenada durante a época chuvosa. A barragem da Cova do Leão faz parte do lote 7 do programa de combate aos efeitos da seca no sul de Angola. Espera-se que, quando estiver concluída, tenha uma capacidade de armazenamento de 53 milhões de metros cúbicos de água, o que vai permitir irrigar campos agrícolas e garantir água para o abeberamento do gado e consumo humano. Gerar aqui crescimento econômico e o empoderamento das famílias que vivem aqui, por vão ter água, vão ter maior
capacidade para gerirem, digamos, os seus rebanhos e etc. E não andarmos aqui de um lado para o outro, como foi durante todos estes anos passados, até que o Executivo, Sua Excelência Presidente da República, decidiu, então, em 2018, levar a cabo este grande programa de combate aos efeitos da seca no sul de Angola, quebrando, repito, uma realidade que vinha de há décadas. A par da barragem da Cova do Leão, os lotes 7, 8 e 9 do programa de combate aos efeitos da seca permitiu a construção de 8 mini-barragens nas localidades de Paveva, Monambabe, Cachavale, Ndeleme, Ompupa 1 e 2 nos municípios do Curoca e Chitado. No BIE decorrem os trabalhos de manutenção da Estrada Nacional 250 no troço Cuito-Xinguar, numa extensão de 75 km, com o objetivo de melhorar as condições de segurança e circulação rodoviária. O trabalho de renovação das zonas críticas da Estrada Nacional 250, num percurso de 75 quilómetros, tiveram o seu arranque. A dimensão dessas pontes, a primeira é de 3,5 por 3, isso estamos a falar da secção de vazão, com um comprimento de 15 metros. A segunda estamos a falar de 2,5 por 2, a vazão, e 15 também metros. Essa terceira, por ser maior, estamos a falar também de 2,5 por 2 e 24 metros de comprimento. O amo para aqui, a estrada estava mal, mas agora estou a ver que já está a melhorar e estamos andando normalmente. Eu agradecer mesmo, para alargar mais um pouco a estrada, para facilitar o nosso também. A manutenção da via está a obedecer o seu reperfilamento com a colocação de bermas. O objetivo é melhorar as condições de segurança e circulação rodoviária. Na berma também havia muita vegetação e neste momento estamos a ver que está tudo a correr bem, a berma já está mais visível e os buracos estão sendo tapados e pronto, eu acho que está tudo bem. Temos agora a atual empreitada, está um pouco mais de 35 mil milhões para poder então se levar a cabo essa empreitada. Além dos 70% de reabilitação do troço Cuito-Xinguar, os trabalhos vão abranger a nova unidade territorial do Luando, com 3 pontes de betão de passagem hidráulica. A ligação era feita de forma muito deficitária. O Ministério também, nesta mesma senda, presenteou aquele município com cerca de 4 passagens hidráulicas, melhorando o acesso. Portanto, na fase final, quem chega àquele município, as obras também já tiveram início. Em algumas zonas, a camada de asfalto existente no troço Cuito-Xinguar apresenta desgaste superficial, como pequenas fissuras ou irregularidades, mas com a estrutura da via em boas condições. Uma delegação composta por embaixadores da União Europeia está de visita às províncias do Ambo e Bié no quadro da cooperação para o desenvolvimento do corredor do Lubito. Durante 3 dias, os diplomatas vão participar de encontros institucionais, realizar visitas de campo e sessões de diálogo com as autoridades locais, sociedade civil, setor privado e câmaras de comércio. A iniciativa inscreve-se na estratégia de apoio à diversificação económica inclusiva e sustentável. É a segunda vez neste ano que os embaixadores da União Europeia e representantes diplomáticos de vários países trabalham na província do Ambo com foco no corredor do Lubito. Constatações que ilustram a intenção da União Europeia em dar o seu contributo no investimento do capital humano e das infraestruturas ferroviárias do Lubito ao Luau. Viemos ao Ambo e Bié
e ao mesmo tempo aproveitarmos para fazer um troço do corredor de Lobito, ao qual queremos fazer todas as províncias entre este ano e o próximo, com todos os embaixadores da União Europeia, para mostrar, para ver exatamente todos os investimentos feitos por todos os Estados-membros da União Europeia e da União Europeia para o desenvolvimento económico do corredor de Lobito. Além do investimento de grandes empresas, a União Europeia vai também financiar os grandes e os pequenos produtores locais. Nós temos agora um projeto que vai sair da União Europeia, uma doação de 50 milhões de euros, que é exatamente para promover e desenvolver tudo o que são as microempresas de produtores, porque queremos exatamente dar trabalho aos locais e investir nas populações angolanas ao longo do corredor. O Huambo é a parte integrante do projeto do corredor do Lobito. Aqui, segundo o governador Pereira Alfredo, já decorrem algumas ações que darão suporte ao investimento ferroviário. Por além da própria linha férrea, que já vai circulando aqui os comboios de transporte de mercadoria e não só, mas também estamos agora, já recebemos algum investimento no setor agrícola, tanto com plantio de abacate, que é financiado pelos Países Baixos. E com isto também geraram-se empregos. O que nós queremos é que outras externalidades positivas possam surgir. Refiro-me aqui concretamente à concretização da plataforma logística da Kaala, que temos certeza que gerará muitos empregos. Estamos a falar também do polo industrial da Kaala, que também trará tanto a implementação de infraestruturas, por consequência a geração de empregos. Os embaixadores e outros representantes diplomáticos seguiram viagem de comboio à província do Bié para constatar em loco as infraestruturas ferroviárias. A ministra das Finanças disse em Sevilha que Angola apoia o estabelecimento de uma Convenção Quadro das Nações Unidas sobre cooperação fiscal internacional como base para um sistema mais inclusivo e equitativo, onde os países africanos tenham voz e representação justa. Vera Daves interveio no painel de mobilização e alinhamento de recursos públicos internos. I will now give the floor to Her Excellency Vera Davis, Minister of Finance of the Republic of Angola. You have the floor. Thank you, Chair. Thank you very much for this opportunity. It's a great honor for Angola. Num dos painéis mais concorridos desta Conferência Internacional sobre Financiamento ao Desenvolvimento, a Ministra das Finanças foi chamada a mostrar como Angola mobiliza recursos para financiar o seu desenvolvimento. At the national level, Angola is undertaking structural reforms aligned with our National Development Plan 2023-2027. Including the digitalization of tax administration and modernization of revenue collection system. Vera Daves disse que a mobilização de recursos públicos nacionais não é meramente um objetivo técnico, é também uma expressão concreta de soberania, justiça intergeracional e ambição transformadora. We also recognize the critical importance of accountability. Transparent reporting on revenue sources and expenditure allocation is essential to fostering a culture of tax compliance among enterprises and citizens. As such, we promote regular reporting on tax expenditure as part of our transparency agenda. A Ministra das Finanças afirmou que Angola está totalmente comprometida com o Plano de Ação de Sevilha e com uma arquitetura fiscal global que reflita as qualidades dos países em desenvolvimento. Angola has also launched its first Green and Social Bond. This pilot project in Namib province, an area severely affected by drought, raised approximately $64 million. The funds will be applied to rehabilitate 43 small dams, providing water for communities and livestock, reducing deforestation
and other social problems. Finalmente, a Ministra das Finanças ressaltou o fortalecimento dos bancos públicos nacionais na mobilização de talentos locais, na liberação de oportunidades latentes e na construção das bases para a atração do investimento estrangeiro direto. E o Presidente da República disse igualmente ontem, em Sevilha, que o setor da saúde em África encontra-se num sistema de viragem, mas continua dependente de outros continentes para o acesso a vacinas e produtos médicos. João Lourenço lembrou que a ausência de financiamento adequado e acesso a insumos médicos representa uma ameaça existencial à estabilidade do continente e à segurança sanitária global. Os presidentes William Ruto do Quênia e da França, Emmanuel Macron, convidaram o presidente da União Africana para estar presente no Fórum Económico que se realizou aqui em Sevilha. Na presença do presidente do Banco Mundial, João Lourenço disse que enquanto as grandes potências estão viradas para financiar o rearmamento dos seus países, fomentando assim mais guerras, é com agrado que se constata que a Conferência de Sevilha procura encontrar novas formas de investimento para o desenvolvimento económico e social dos países. Para haver desenvolvimento, precisamos de cuidar de um grupo de questões. Haver capital, haver investimento, haver tecnologia, infraestruturas, mas em primeiro lugar é preciso termos em consideração a pessoa humana. Portanto, tudo isso não pode acontecer se não cuidarmos da pessoa humana. E a pessoa humana, para estar em condições de contribuir para o desenvolvimento dos seus respectivos países, precisa estar bem, alimentar-se bem e o que é fundamental é ter saúde. Saúde foi o mote deste Fórum Económico. Neste particular, João Lourenço lembrou que a África possui hoje cerca de 1,5 mil milhões de habitantes e que enferma de um conjunto de desafios que impactam de forma negativa para o desenvolvimento do continente. Por esta razão, nós falamos hoje aqui neste painel da necessidade do investimento soberano na saúde, não apenas no continente africano, mas no mundo em geral. Uma vez que não estamos aqui a tratar apenas de um continente, mas as Nações Unidas têm que se preocupar com o mundo na sua globalidade. João Lourenço disse que a África tem procurado soluções para investir em infraestruturas de saúde, na formação do homem, em fábricas não apenas de vacinas, mas também de medicamentos para atender a população. A Covid, que foi ultrapassada... O presidente angolano lembrou o surto da Covid, para dizer que a África não mais pode ficar sempre à espera de ajuda externa. Ficamos 100% dependentes de outros produtores, de outros continentes e ao capricho dos mesmos, em alguns casos mesmo tendo recursos financeiros para pagar essas vacinas, encontramos dificuldades no seu fornecimento. Queremos evitar que isso se repita, porque naquela altura foi a Covid-19, mas acreditamos que endemias e pandemias, pelo menos no nosso continente, são recorrentes. Ontem foi a Covid-19, hoje será a cólera, será o Marburg, serão outras endemias que infelizmente afetam as nossas populações. João Lourenço mantém a ideia de que a montagem de fábricas de vacinas e medicamentos em curso em alguns países pode ser uma das soluções. Angola contribuiu
este ano com cerca de 5 milhões de dólares para essa instituição, por considerarmos que é uma instituição útil que vai ajudar o continente a fazer frente a estas doenças negligenciáveis, endemias e pandemias a que me referi no início da minha intervenção. O Presidente da República de Angola disse que a Conferência de Sevilha tem o mérito de olhar positivamente para a necessidade de melhorar e aumentar o investimento para o desenvolvimento em todas as categorias, incluindo o investimento soberano na saúde. Sebastião Solar, Ludmilson Gomes, Nelson Venâncio, Luís de Carvalho e Ernesto Bartolomeu, TPA, Sevilha. Entretanto, o presidente João Lourenço regressou na manhã de hoje ao país, proveniente de Sevilha, Reino de Espanha, onde participou na 4ª Conferência da ONU sobre o Financiamento para o Desenvolvimento. No Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, o chefe de Estado, acompanhado da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, recebeu cumprimentos da Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, ministros de Estado e outras entidades do governo. Lembramos que, em Sevilha, o presidente da União Africana disse que a Conferência Internacional para o Desenvolvimento é uma oportunidade crucial para debater fórmulas para ajudar os países em vias de desenvolvimento. João Lourenço lembrou que o mundo mudou e há hoje menos dinheiro para programas para progresso, pelo que é preciso agir depressa. Já os principais líderes mundiais, o secretário-geral da ONU, os representantes das principais instituições financeiras internacionais, pelo menos 50 chefes de Estado e de Governo, nomeadamente João Lourenço, na qualidade de presidente em exercício da União Africana, assim como os presidentes da Comissão e do Conselho da União Europeia, estiveram reunidos em Sevilha no mesmo espaço com 4.000 representantes da sociedade civil para refletir sobre mecanismos para ajudar os países mais frágeis. No quadro da agenda diplomática, o estadista angolano recebeu também, em audiências separadas, em Sevilha, na segunda-feira, várias entidades que participaram no evento. Seguimos com outras da atualidade. Numa mensagem por ocasião de mais um aniversário da independência da RDC, o Presidente da República de Angola, João Lourenço, escreve, e passamos a citar: em nome do Executivo angolano e no meu próprio, tenho a honra de felicitar o povo da República Democrática do Congo, Vossa Excelência e o Governo pela celebração do Dia da Independência Nacional do vosso país. Gostaria de exprimir o meu desejo de que, ao celebrar-se este dia especial, a República Democrática do Congo possa abrir uma página nova no vosso percurso difícil, onde seja possível criar as condições necessárias para permitir que haja boa convivência entre todos, num verdadeiro clima de paz e de reconciliação nacional, em benefício do desenvolvimento e do progresso social da nação congolesa. Os laços históricos de amizade e consanguinidade partilhados entre Angola e a República Democrática do Congo devem nos servir de estímulo para continuarmos a fortalecer e a alargar a cooperação existente nos mais diversos domínios das nossas economias.
queira aceitar, excelência, a expressão dos meus sentimentos da mais elevada estima e consideração. Industrialização, financiamento, as infraestruturas e promoção da paz no continente constam das prioridades da União Africana, de acordo com o embaixador de Angola na organização, Miguel Bembe. O diplomata falava durante um encontro promovido pela Universidade Agostinho Neto, no quadro das Jornadas Científicas de Ciências Políticas. Fevereiro deste ano, de acordo com o embaixador de Angola na organização, os desafios prendem-se com financiamento de infraestruturas no continente, industrialização, segurança alimentar, destaque para o fomento de produtos agrícolas, firmar parcerias bilaterais e, sobretudo, promover a paz na região. Miguel Bembe falou também que o périplo realizado pelo Ministro das Relações Exteriores ao Senegal, Mali, Níger e Burkina Faso, recentemente, visa a busca de soluções para a pacificação e a estabilidade política no continente africano. São questões que Angola procura dar o seu contributo para a solução. Não podemos esquecer que Sua Excelência Presidente da República é o campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação Nacional e neste quadro tem um grande papel a desempenhar no sentido de promover a paz e reconciliação em vários países, sobretudo imprimindo o diálogo como elemento fundamental para um diálogo inclusivo, tolerância responsável e também a diplomacia preventiva como instrumentos fundamentais para se poder então resolver estes conflitos. Está prevista a realização em Luanda, no mês de outubro, da Cimeira de Financiamento de Infraestruturas em África e ainda no final deste ano, a 7ª Cimeira da União Europeia-União Africana. A segurança digital e proteção de dados foram igualmente assuntos em análise. Nós vemos vídeos onde cidadãos expõem outros cidadãos doentes, não por consentimento dos mesmos, porque os mesmos estão fragilizados ou os mesmos são vítimas, às vezes, de tratamento pouco humano de profissionais que deviam garantir o respeito. Mas também vemos responsabilização de cidadãos que abusaram da liberdade de expressão e que depois vitimizam-se, violando claramente a Constituição e a lei. Ou seja, a proteção dos dados, ou seja, a administração tem o dever de não expor dados sem o consentimento da pessoa. A palestra sobre o papel de Angola na União Africana, bem como a proteção de dados na era das tecnologias, ocorreu no âmbito das comemorações das Jornadas Científicas da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. Reunir cá mentes pensantes de politólogos, amigos da ciência política, para junto pensarmos matérias sobre Estados, sobre África, sobretudo, comunicação política e sociedades. Partidos políticos, comunicação, democracia em África e integração regional foram também alguns assuntos em análise. O evento enquadra-se nas celebrações dos 50 anos da independência nacional. Os desafios e oportunidades do uso da inteligência artificial nos parlamentos foi tema de um workshop na Assembleia Nacional. O evento, realizado no âmbito das celebrações dos 50 anos de independência nacional, foi dirigido aos deputados e funcionários do Parlamento e contou com a preleção de entidades nacionais e estrangeiras. O tempo impõe aos Estados e às pessoas a avaliação da forma como aderem, usam e salvaguardam sua integridade quando fazem recurso às novas tecnologias. Certo que as vantagens da sua utilização estão à vista e os riscos também, disfarçados pela rapidez e eficácia no alcance do mundo através de um clique. Aperfeiçoar a forma de lidar com as ferramentas tecnológicas tem sido um dos desafios da atualidade, daí que a Assembleia Nacional
institucional juntou 3 entidades internacionais e uma nacional conhecedoras da matéria para refletir em torno dos desafios e oportunidades do uso da inteligência artificial nos parlamentos. O Parlamento, enquanto pilar da democracia e centro de decisão política, não pode permanecer alheio a essa nova realidade imposta pelas tecnologias de informação e de comunicação em geral e, em particular, pela inteligência artificial. A inteligência artificial, apresenta-se por isso quer como um instrumento poderoso para a modernização dos processos e procedimentos parlamentares, quer como um instrumento capaz de gerar riscos, caso não seja cautelada a sua adequada utilização. Com sala cheia, deputados e funcionários do Parlamento angolano começaram por ser informados sobre os desafios contemporâneos da cibersegurança através da experiência da CEO e fundadora da Excalibur Limited, a especialista em assuntos do Médio Oriente, Nerit Offer. Temos grupos em um WhatsApp quando nós estamos conectados através do nosso computador no WhatsApp. É muito frágil. E isso faz com que nós sejamos mais expostos ao ciberataque. O conceituado jornalista português Henrique Zimmermann, indicado ao Prémio Nobel da Paz, distinguido com mais de 30 galardões, embaixador pessoal do Papa Francisco para o diálogo interreligioso, defendeu que a nova realidade obriga os políticos a reverem conceitos. Zimmermann foi orador do tema Geopolítica Contemporânea em Movimento e o papel de África. Atualmente podemos observar 3 blocos que estão em movimento e formação no mundo. O primeiro bloco está chefiado pelos Estados Unidos e inclui, obviamente, vários países europeus que são parte disso, vários países árabes, sunitas, que são parte disso também, Israel também é parte dessa coligação. A segunda coligação está chefiada pela China, inclui a Rússia, o Irão, a Coreia do Norte e outros. E a terceira coligação chamaríamos de o Sul Global, que está liderada pela Índia e que ainda não encontrou exatamente o seu lugar. A inteligência artificial em nenhum momento substituirá o homem, deixou claro o diretor de Tecnologias de Informação da Universidade de Tecnologia de Chinoy, Zimbábue, Shakamori Shinofunga, na apresentação via online do tema Aplicação Prática da Inteligência Artificial no contexto parlamentar. Com a inteligência artificial é necessário nós interrogarmos sobre a documentação que está a ser apresentada para que os documentos forjados poderão ser verificados. A globalização é um caminho sem volta. Investir nesta ida e permanência seguras é um imperativo. Angola tem feito investimentos para não ser vulnerável às ameaças do mundo virtual. O engenheiro André Pedro, diretor-geral do Instituto Nacional de Fomento da Sociedade da Informação, ao dissertar o tema Política Nacional de Cibersegurança, mostrou-se preocupado com a leviandade como algumas pessoas olham para a questão da segurança no mundo digital. Não haverá informações fidedignas sobre Angola se não formos nós alimentar os motores de busca que produzem o resultado da busca processado por inteligência artificial. Por isso, eu acho que esse vai ser o principal motor, o principal veículo para a melhoria até da classificação internacional sobre a qualidade dos dados produzidos em Angola. E esse projeto foi desenhado no sentido de garantir conexão entre o data center que está a ser construído e o atual data center que está aqui no Chimino, junto à Faculdade de Arquitetura. Haverá uma ligação entre os dois data centers com uma fibra óptica, com um anelo óptico duplo, em duplo sentido, entre os dois data centers. Também está garantida a interconexão dos principais ministérios, assim como os órgãos de soberania, como é a Assembleia Nacional. Mais informados ficaram os deputados e funcionários da Assembleia Nacional depois de ouvirem os oradores e questionarem sobre o que ficou menos claro, assim como
trazendo constatações do dia a dia para o debate. A Associação de Geminação Luanda e Houston, em parceria com a Escola Americana, entregou material hospitalar e medicamentos a algumas unidades hospitalares de Luanda. Depois de avaliadas as necessidades e prioridades, o material hospitalar e medicamentos provenientes dos Estados Unidos da América, carregados num contentor de 40 pés, foram doados em 5 unidades hospitalares selecionadas. Nós confiamos à província de Luanda e escolheram o Hospital de Cajueiros, o hospital na ilha de Luanda, na Samba, 4 de Fevereiro e também Boa Vista. Portanto, houve ali uma recolha de tudo aquilo que veio no contentor e definiram o melhor uso, não é? Para quais unidades sanitárias. A parceria entre as duas cidades passa por acordos celebrados nas áreas econômica, social e cultural. Galvaniza-nos para fazer mais e fazer melhor, porque constatamos que agora nós estamos com uma divisão administrativa com 16 municípios e levamos aqui um desafio para ver se conseguimos replicar o mesmo exercício, mas desta forma que seja mais alargado, mais amplo. E o facto de ter estado cá, feito contacto com Luanda e as pessoas em si, dá-lhe bastante energia para poder exercer similares exercícios, não é? Em que nós iremos tentar ver a possibilidade de conseguir fazer chegar aqui novamente mais contentores de equipamento médico e suprimentos medicamentosos, como outras ações também. Agora que viveu a realidade de perto, Gail está convicta das diversas ações que poderá realizar para o bem comum de Luanda e Houston. Com ações positivas, já estamos neste domínio com o resultado que foi agora feito da entrega dos equipamentos médicos e na realidade esta experiência que ela teve, que vivenciou, motiva-lhe bastante e sobremaneira e não espera a oportunidade de quando regressar a casa e tiver com os seus pares da associação poder partilhar e também transferir para eles esta energia positiva que vai causar com que galvanize, não é, a sua base de forma a poderem fazer mais com relação à relação que têm para com Angola. Portanto, a resposta é sim. A par da entrega da doação às unidades sanitárias, a delegação americana e angolana manteve igualmente encontros com os gestores dos referidos hospitais. E agora, as condecorações no âmbito dos 50 anos de independência nacional. A figura estilizada que encabeça esta cerimónia evoca no momento solene do içar da bandeira nacional, ato que simboliza a proclamação da independência nacional. Representa o general imperial Santana, já homenageado em cerimónia anterior, num preciso instante em que, firme e determinado, ergue a bandeira de Angola perante a história. Ladeado, acompanhado pelo então pioneiro Diniz Canhanga, conforme ilustram as imagens, que, por feliz coincidência do destino, será igualmente distinguido nesta mesma cerimónia, consolidando o elo de gerações que construíram e continuam a honrar a nação angolana. Lista de condecorados para o dia 2 de julho de 2025. Classe Independência. Adolfo Sincalongo. Afonso Chipepe, a título póstumo. Afonso Seteco, Juíca. Agostinho Fernandes Nelumba Sanjar, a título póstumo.
Agrupamento musical Aliança Fapla Povo. Alberto Monteiro, Totoi Monteiro, a título póstumo. Amélia Arlete Dias Rodrigues Mingas, a título póstumo. Ana Maria Teles Carreira. Anastácio Carrango, Dom Anastácio Carrango. André Franco de Souza, a título póstumo. André Miranda. Antônio Alexandre Calazans Duarte, a título póstumo. Brito Antônio Sozinho, Longa Marcha, a título póstumo. Antônio Dias Cardoso, a título póstumo. Antônio Faria Assis Júnior, a título póstumo. Antônio Figueira Massonhi. Antônio Manuel Garcia Neto, a título póstumo. Antônio Guilherme de Matos Veloso, a título póstumo. Antônio José Miranda, Tosé Miranda. Antônio Josias, a título póstumo. Antônio Marques Monteiro, a título póstumo. Antônio Wayne Nunes, Mona, a título póstumo. Apolinário Jorge Correia. Aristides Pereira dos Santos Van Dunham, a título póstumo. Armando Bezerra Grande. Arménio Ferreira. Arménio Sebastião Teta, a título póstumo. Arminda Correia de Faria, a título póstumo. Armindo Augusto Fortes, Mongol, a título póstumo. Artur da Silva Neves, Artur Neves. Artur Vidal Gomes, Cumbi de Azabu, a título póstumo. Augusto Sebastião Lopes, Roca Monita, a título póstumo. Benjamin Epalanga Cacunda. Carlos Alberto Henrique Val da Silva. Carlos Beli Beló, a título póstumo. Carlos Pestana Enken. Catiana, a título póstumo. Celestino Figueiredo Chinhama Faísca, a título póstumo. Cristina Odete Teixeira Duarte de Sá, Tina Dibala, a título póstumo. Donge Manuel Silvestre, a título póstumo. David Mecondo, a título póstumo. Demóstenes de Almeida Clinton, a título póstumo. Diamantino Malaquias. Diniz Canhanga, a título póstumo. Diogo Paulo Dangeré. Domingos Afonso Neto Cota Neto, a título póstumo. Domingos Damião Neto. Domingos Francisco da Silva Quileba, Reverendo Cagionda, a título póstumo. Domingos Moisés Vitória Certa, a título póstumo. Eduardo Icundi Daniel, a título póstumo. Euclides de Fontes Pereira Fontinhas, a título póstumo. Eva Maria Alves Machado Cruz, a título póstumo. Fernanda Antonieta Saraiva de Carvalho. Fernando Guimarães Quevano, Dom Guimarães Quevano, a título póstumo. Fernando Pascoal Veríssimo da Costa, a título póstumo. Felipe Felisberto Munimambo, Spartacus, a título póstumo. Francisco da Mata Mourisca, Dom Francisco da Mata Mourisca, a título póstumo. Francisco Diolindo da Rosa Facho. Francisco José Pereira Africano, a título póstumo. Francisco Xavier Chicambi, a título póstumo. Gabriel Francisco Leitão Pereira, a título póstumo. Gaspar Junqueira. José Ferreira, GG. Jorges Manteia de Freitas, a título póstumo. Gonçalves da Silva Margoso, Margoso, a título póstumo. Guilherme Pereira Inglês, a título póstumo. Henrique de Carvalho Santos Onambue, a título póstumo. Henrique Mário de Carvalho Moutinho Abranches,
a título póstumo. Henrique Eduardo Catueza, Higino Aires Alves de Souza, Horácio Pereira Braz da Silva, a título póstumo. Hugo José Azancó de Menezes, a título póstumo. Inocêncio Vandunam dos Santos Martins, a título póstumo. Isaías Celestino Xingufo, a título póstumo. Ismael Abraão Gaspar Martins. Jacinto Antônio Pascoal Fortunato. Jacinto João Antônio Toneno. Jacinto Pedro Cavunga. Joana Maria das Neves Teta. João Gonçalves Benedito, a título póstumo. João Miguel Francisco Buta. João Sebastião Lengue, a título póstumo. Jorge Mendes Macedo, a título póstumo. Jorge Rodrigues Mingas, a título póstumo. José Ilídio Chilecasse Magenge. José Soma Calundungo, a título póstumo. José Maria dos Santos, a título póstumo. José Massano Júnior. Júlio Xinjovela Cacunda, a título póstumo. Canga Rodrigues Bafua, a título póstumo. Lisete Natália Furtado Dantas. Lopes Gomes Jacinto. Luís Andrade de Azevedo Júnior, a título póstumo. Luís de Azevedo Júnior. Luís Felipe Neri de Souza Colasso. Luís José de Almeida. Luís Docui Paulo de Castro, a título póstumo. Luísa Bernardo. Mabílio de Albuquerque. Major Canhangulo, a título póstumo. Manuel Augusto da Silva, Esperança do Povo, a título póstumo. Manuel da Costa Antônio Quiaco, Mundo Real, a título póstumo. Manuel dos Santos Júnior, Capicua. Manuel Guedes dos Santos Lima, Manuel Lima, a título póstumo. Manuel Jorge, a título póstumo. Manuel José Ribeiro da Fonseca, Neco. Manuel Lourenço Rocha da Silva, Loló. Manuel Tomás da Costa. Manuel Videira Muambaca. Maria dos Anjos Carmo Cunha Nelumba, a título póstumo. Maria Antonieta Martins Rodrigues Coelho. Maria da Conceição de Olinda Dias Jerônimo Boavida, a título póstumo. Maria do Céu Carmo Reis. Maria Helena Saraiva de Carvalho, a título póstumo. Maria Hilda Teles Carreira, Baiana. Maria Luísa Quarta. Mário Afonso Santiago, Mário Santiago, a título póstumo. Mário Antônio de Sequeira Carvalho. Mário Feliz, a título póstumo. Mário Leonel Antônio Ferreira Correia, Cubanga, a título póstumo. Mário Simões Torres. Martres Correia Vítor. Matadidi Mário. Mateus Alé Pascoal Fernandes, a título póstumo. Miguel João Luís Ivadi, a título póstumo. Mokhtar Kerkeb, a título póstumo. Mwanga Pedro, a título póstumo. Nino Ndongo, a título póstumo. Noé André Neto, a título póstumo. Otaviano Correia, a título póstumo. Eduardo Oseias Batista Xingufo, a título póstumo. Paulino Domingos Batista, Mulele. Paulino Fernandes Madeca, Dom Paulino Fernandes Madeca, a título póstumo. Paulino Pinto João, a título póstumo. Paulo da Silva Mungongo, comandante Dangeré, a título póstumo. Paulo Pluzers Barreto de Lara, Paulo Lara, a título póstumo. Pedro Benga Lima, Foguetão, a título póstumo. Pedro Chimbanda Gonçalo, a título póstumo. Pedro de Moraes Neto.
Rafael Sapilinha Sambalanga, a título póstumo. Raul Jorge Lopes Feio. Raul Mateus David, Raul David, a título póstumo. Reginaldo Lopes Teixeira. Ruben Chitacumbi, a título póstumo. Rui Alberto Filomeno de Sá Dibala, a título póstumo. Rui Almeida Clinton, a título póstumo. Rui Oscar Carvalho, a título póstumo. Sabino Sandel. Sebastião Coelho Ferreira, Sebastião Coelho. Sebastião Pascoal de Almeida, Camus de Almeida, a título póstumo. Smart Gaston Mandembo Chata. Tiago Cicato Martins Catondo, a título póstumo. Virgílio Marques de Faria. Classe Paz e Desenvolvimento. Abel Felipe Moreira de Carvalho, a título póstumo. Abraão Pio dos Santos Gurgel. Adão Cristóvão Neto. Adão Gaspar Ferreira do Nascimento, a título póstumo. Amélia Maria Pires da Conceição de Carvalho. Adelino Antônio. Adérito João Assis Pedro, a título póstumo. Adjani da Silva Freitas Costa. Adriano Botelho de Vasconcelos. Adriano Botelho de Vasconcelos Ninano. Adriano Manuel Lopes, a título póstumo. Adriano Sebastião Michinge. Afonso Abel de Campos, Abel Campos. Afonso Canganjo. Afonso Maria de Legório, a título póstumo. Afonso Mendes, Rei do Congo. Agrupamento musical As Gingas do Maculuço. Agrupamento musical Banda Maravilha. Agrupamento musical N-Sex Love. Agrupamento musical Os Moiuenos. Agrupamento musical Sassa Chokwe Internacional. Agrupamento musical SSP. Agrupamento musical Tungila Tuajocota. Aires Espírito Santo Pereira Africano. Aires Rock, a título póstumo. A Comissão Interministerial para a Organização das Nações ou das Ações Comemorativas alusivas ao 50º aniversário da Independência Nacional dá nota da realização da terceira cerimónia de condecoração no âmbito da efeméride a decorrer nos dias 2 e 3 de julho de 2025 em Luanda, no Hotel Intercontinental. Num gesto de profundo significado simbólico e patriótico, a Comissão dedica esta cerimónia à homenagem às crianças angolanas, destacando o seu papel como herdeiras legítimas das conquistas alcançadas ao longo de meio século de independência, reafirmando o compromisso nacional de honrar os heróis da pátria, preservar os valores e as vitórias da luta pela soberania. Pretende-se ainda garantir que o legado de paz, liberdade e progresso seja transmitido de forma sólida às gerações mais jovens. A Comissão Interministerial convida os órgãos de comunicação social a associarem-se à cobertura desta cerimónia solene que constituirá mais um marco nas celebrações dos 50 anos de independência nacional, exaltando a união, a memória coletiva e a esperança num futuro cada vez mais próspero para todos os angolanos. E agora recuperamos a nota de felicitações endereçada pelo Presidente da República por ocasião de mais um aniversário da independência da RDC, que passamos a citar. Em nome do Executivo angolano e no meu próprio, tenho a honra de felicitar
o povo da República Democrática do Congo, Vossa Excelência e o Governo pela celebração do Dia da Independência Nacional do vosso país. Gostaria de exprimir o meu desejo de que, ao celebrar-se este dia especial, a República Democrática do Congo possa abrir uma página nova do vosso percurso difícil, onde seja possível criar as condições necessárias para permitir que haja boa convivência entre todos, num verdadeiro clima de paz e de reconciliação nacional em benefício do desenvolvimento e do progresso social da nação congolesa. Os laços históricos de amizade e de consanguinidade partilhados entre Angola e a República Democrática do Congo devem servir-nos de estímulo para continuarmos a fortalecer e a alargar a cooperação existente nos mais diversos domínios das nossas economias. Queira aceitar, Excelência, a expressão dos meus sentimentos da mais elevada estima e consideração. Partimos agora para o intervalo. Volte connosco daqui a pouco porque temos mais. Até já. No regresso, saiba que a 17ª Cimeira de Negócios Estados Unidos da América-África, realizada em Luanda, bateu o recorde e rendeu 2,5 bilhões de dólares em negócios e compromissos. Segundo o site oficial do Governo dos Estados Unidos da América, a cimeira, organizada pelo Conselho Empresarial para a África e pelo presidente de Angola, marcou uma participação recorde, incluindo 12 chefes de Estado africanos. De 22 a 25 de junho, mais de 2.700 líderes dos setores público e privado norte-americanos e africanos juntaram-se para a 17ª Cimeira Empresarial dos Estados Unidos da América-África, organizada pelo Conselho Empresarial para a África e pelo presidente angolano João Lourenço. A cúpula deste ano ficou marcada com uma participação recorde, incluindo a presença de 12 chefes de Estado africanos. A delegação norte-americana, liderada pelo embaixador Troy Fitzgerald, alto funcionário do Bureau para os Assuntos Africanos, incluiu os funcionários mais graduados que promovem o envolvimento comercial dos Estados Unidos da América em toda a África. Uma participação recorde que deixou claro que os líderes norte-americanos e de África compartilham um forte compromisso de expandir significativamente o comércio e o investimento. O objetivo dos Estados Unidos da América na cúpula foi o de garantir acordos e compromissos importantes para as empresas americanas e estabelecer as condições para impulsionar as exportações e o investimento dos Estados Unidos da América em África, promovendo a prosperidade mútua de acordo com a estratégia de diplomacia comercial do governo Trump para a África. Durante a cúpula, foram anunciados mais de 2,5 bilhões de dólares em novos acordos e compromissos entre parceiros dos Estados Unidos da América e África. Entre os principais negócios e compromissos para as empresas americanas foram estabelecidos entre o consórcio norte-americano liderado pela American Corporation, com sede na Flórida, que assinou um acordo de parceria estratégica com a Agência Reguladora de Certificação de Carga e Logística de Angola para construir e operar 22 terminais de silos de grãos ao longo do corredor do Lobito. O projeto é apoiado pelo Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos e espera-se que aumente significativamente a segurança alimentar e a capacidade agrologística de Angola. Com a empresa de tecnologia norte-americana SideStation e a Angola Telecom, foi assinado um acordo de investimento avaliado em 170 milhões de dólares para expandir a infraestrutura digital e a segurança cibernética por meio da iniciativa Digital Fast Track da SideStation, fornecendo treinamento local e infraestrutura moderna para a transformação digital de Angola.
A CEC Africa Sierra Leone Limited assinou um memorando de entendimento para desenvolver o primeiro terminal de gás natural liquefeito de origem norte-americana da África Ocidental, em parceria com a AGEP e apoiado pela Corporação Financeira de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos da América. O terminal vai alimentar o projeto NAND Power de 108 megawatts na Serra Leoa e vai permitir energia acessível para o uso industrial e doméstico naquele país. A Ruzizi 30 Holding Power Company assinou um convite para a parceria com a Zana Electric Group, com sede nos Estados Unidos da América, abrindo caminho para uma participação acionária de 10% num projeto hidroelétrico avaliado em 760 milhões de dólares que abrange o Ruanda e a RDC. O projeto vai fornecer energia confiável para 30 milhões de pessoas em toda a região e vai promover a integração e a estabilidade regionais. A Ethiopia Investment Holdings assinou um memorando de entendimento com a US International Finance Partners para investir mais de 200 milhões de dólares no desenvolvimento de hotéis de luxo, residências de marca e infraestrutura turística relacionada com a Etiópia. O acordo está alinhado com as prioridades de desenvolvimento do presidente etíope Taye Selassie, que testemunhou a assinatura. Já o investidor norte-americano de energia Hydrolink, ligação hidráulica, assinou um acordo com o governo angolano para desenvolver uma linha de transmissão privada avaliada em 1,5 bilhão de dólares, conectando usinas hidroelétricas em Angola a minas minerais críticas na RDC. Este corredor de transmissão de 1.150 km vai permitir o fornecimento de até 1,2 gigawatts de eletricidade confiável da central hidroelétrica de Lauca e as outras instalações hidroelétricas para a região de mineração de Kolwezi, na RDC, apoiando as operações de mineração e as necessidades de energia da região. Cerca de 16 milhões de bilhetes de identidade já foram emitidos em todo o país de 2022 a presente data. O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Marcelo Lopes, constatou hoje os serviços do setor em Luanda para avaliar o andamento do programa de massificação do bilhete de identidade. O titular da pasta da Justiça e dos Direitos Humanos saiu do gabinete por volta das 9 da manhã para uma visita aos serviços de justiça. Uma ronda à capital do país para uma questão crucial, a massificação do BI para garantir o exercício dos direitos e deveres dos cidadãos. De ponto a ponto e de loja a loja de registros, Marcelo Lopes viu e ouviu. Visitou as infraestruturas e, ao detalhe, tomou nota dos procedimentos para a emissão do BI. De 2022 até ao momento, já foram emitidos em todo o país cerca de 16 milhões de bilhetes de identidade. Estamos agora com o processo de universalização do bilhete, a ver as condições materiais e financeiras para implementar esse projeto que terá como maior vantagem a emissão do bilhete a nível local nos front offices e a respectiva entrega, deste modo encurtando o tempo de espera que o cidadão tem entre o momento em que trata o bilhete e o seu levantamento. É óbvio que nós temos alguns constrangimentos, nomeadamente o fluxo de pessoas, que é o que vai acontecer nos próximos meses, em que teremos momentos de pico, porque os estudantes estão de férias e é nesta altura em que os pais aproveitam para tratar a documentação dos seus filhos. Sobre a eficiência e a qualidade, Marcelo Lopes gostou dos serviços prestados. Nós temos bons profissionais que garantem que todos os dias o trabalho dele seja feito com qualidade e que se possa atender o cidadão com eficiência. Obviamente que nós podemos sempre melhorar algum aspecto e é para isso que nós fazemos estas visitas permanentes, para ter contacto com as equipas, ouvir as suas preocupações e perceber o que é que nós podemos fazer para melhorar a qualidade dos nossos serviços. Estão criadas as condições para a emissão de 20 mil bilhetes de identidade por dia. Um plano estratégico de universalização do bilhete de identidade visando a modernização
e a emissão generalizada do documento para garantir o exercício pleno de cidadania. Nós sabemos que existem constrangimentos. Nós podemos emitir até 20 mil bilhetes por dia. É a nossa capacidade instalada neste momento no Centro de Produção do Bilhete de Identidade. E com o plano de universalização do bilhete de identidade nós vamos aumentar esta capacidade de impressão. Já foi o tempo em que se demorava um mês de espera do bilhete. Neste momento nós não estamos a verificar esse tempo de espera porque a nossa capacidade de produção é muito boa. O ministro reiterou o compromisso do governo em garantir que todos os cidadãos tenham acesso ao BI como um direito fundamental e um instrumento essencial para a sua participação na vida social e política do país. O relatório de Angola sobre os direitos humanos foi adotado esta terça-feira pelo Conselho de Direitos Humanos durante a 59ª. Informações do INAMET partilhadas pela Dalila Prata. Muito boa noite. Boa noite. Obrigada, José Eduardo. O que nos reserva para as próximas horas? Incrivelmente vamos ter chuvisco em Cabinda e no sul de Angola as temperaturas mínimas subiram ligeiramente. Ontem à noite, aí às 21 horas, pelo menos por Luanda, o clima esteve bastante frio. Já se consegue sentir aquele friozinho próprio do Cacimbo. Vamos ao quadro? Vamos ver como é que vai estar a previsão para as próximas horas e lembrar que é válida até as 8 horas da manhã. As imagens de satélite mostram-nos a presença de nuvens estratiformes em Cabinda, no Zaire, no Ige e em Malange no momento. Vamos olhar para a força e a direção do vento para as próximas horas. Ventos calmos em quase todo o território nacional com velocidades até 20 a 35 km por hora, com exceção do sudeste e do nordeste, onde a velocidade vai atingir os 40 km por hora. Já estamos a olhar para a primeira região. Como eu dizia, temos chuvisco em Cabinda, Dundo, Saurimo e Luanda com céu parcialmente nublado e as restantes cidades com previsão de neblina matinal. Catete e Dundo com 31 graus têm as temperaturas máximas do nosso país. Aqui na segunda região, que compreende o centro e parte do leste de Angola, temos todas as cidades com previsão de céu parcialmente nublado. Vamos ver o tempo agora no sul de Angola. Já estamos a olhar onde temos Menongue e Mavinga com céu parcialmente nublado, as restantes cidades com previsão de neblina matinal. Lubango, Menongue e Mavinga com 10 graus. São as cidades mais frias do nosso país para as próximas horas. Vamos ver o tempo agora em Luanda, a capital do nosso país, com uma temperatura no momento de 22 graus. A previsão é de céu parcialmente nublado para amanhã. Já as temperaturas é sempre a descer esta semana, José Eduardo. Amanhã 27, na quinta-feira 26 e na sexta-feira 25 graus de temperatura mínima. Sempre a descer nos próximos 3 dias. É sinal para tirarmos os casacos dos guarda-fatos, porque vai começar a estar mais frio na capital do país. E a redobrar as medidas também. Com certeza. Muito obrigada, Lila. Obrigada, Está Zé. feito. Até amanhã. Partimos para mais um intervalo. Daqui a pouco eu volto. Até já. E agora, o desporto. A equipa técnica da Seleção Nacional Sénior Feminina de Basquetebol diz que burocracia na emissão de vistos está na base do atraso da saída da seleção para o estágio em França. Após 2 semanas de treino, a Seleção Nacional procura já ter concentrado o grupo de convocadas para trabalhar situações de jogo, já a pensar nos adversários da primeira fase, Egito e Côte d'Ivoire. Pensamos que dentro dessas 3 semanas as atletas, conforme têm feito muito bem, assimilar todos aqueles processos que nós vamos utilizar. Quando digo os processos, estou-me a referir os aspectos defensivos e ofensivos. Com a viagem condicionada a questões burocráticas, o trabalho continua no pavilhão Vitorino Cunha. As jogadoras da diáspora fazem apenas o reforço técnico e físico enviado pela equipa técnica. Uma coisa é via documento, outra coisa é via prática. Pensamos que 2 ou 3 atletas que
nesta equipe técnica, parece que vai ser a primeira vez, estou-me a referir da Alexa, porque a Itália e a Cássia já têm estado nas outras seleções, já sabem mais ou menos como é que é a filosofia dos treinadores angolanos. Espera-se que tão logo seja resolvida a situação, o conjunto segue viagem. Entre as 14 que estão a trabalhar no país, reina o sentimento de entrega, tentando conquistar uma vaga entre as que vão competir na fase final do Afrobasket da Côte d'Ivoire. Angola recorda-se estar no grupo A, diante da anfitriã Côte d'Ivoire e do Egito. A seguir, e neste telejornal, damos-lhe a conhecer as individualidades que serão condecoradas amanhã à tarde na terceira cerimónia no âmbito dos 50 anos de independência nacional. Classe Paz e Desenvolvimento. Albino da Conceição José. Albino Francisco de Abreu Xaxá. Albino Malungo. Alcina Maria Ferreira da Conceição, Alda Juliana Paulo Sachiambo, Aldina Matilde Barros da Lomba Catembo, Alfredo Eduardo Mingas Panda, Alfredo Junqueira Dala, Amélia João Alexandre, Amélia Metódio a título póstumo, Américo Afonso da Silva, Américo José Valente, Américo Maria de Moraes Garcia, Amílcar Frederico Safeca, Ana Carlos Canene Meireles de Vasconcelos, Ana João Manuel de Almeida e Silva, Ana Maria de Lemos Rodrigues Gouveia, Ana Lemos, Ana Manifesta, Ana Maria Chaves, Ana Paula Ribeiro Tavares, Anabela Ngambo Kawamba, Rainha Nhacatolo, Anabela Trindade Jordão da Silva, André Mendes de Carvalho Miau, André Soma, André Venceslau Valentim Macanga, Catarina Ângela Baião Duarte Rodrigues, Angelina Ribas, Ângelo Alfredo a título póstumo, Aniceto José Manuel Amuquaia, Aniceto Miguel da Costa Aragão, Antônia Florbela de Jesus Rocha Araújo, Antônia Junjo da Silva a título póstumo, Antonica Pedro Manuel, Antônio André Lopes, Antônio Augusto Sebastião Albuquerque, Antônio Bernardo Quembe, Antônio Buriti da Silva Neto Bravo, Antônio Carlos Sumbula, Antônio Costa Gabriel a título póstumo, Antônio da Costa Lopes Faria, Antônio da Silva Cordeiro da Mata, Antônio Daniel Ventura de Azevedo, Antônio David Conde Saturnino de Souza e Oliveira a título póstumo, Antônio de Jesus de Oliveira Gonçalves, voto Gonçalves, Antônio dos Santos e Souza, Lengo Luca a título póstumo, Antônio Cacoma Elizabeth, Antônio Farel dos Santos Vandunei, Antônio Fiel Didi, Antônio Filipe de Almeida, Antônio Gomes da Conceição Gonçalves, Antônio Gomes Furtado, Antônio Joaquim Fernandes Dolizier, Antônio José Bernardo Tony Bernardo, Antônio José Ribeiro, Antônio Lopes da Câmara, a título póstumo, Antônio Luís Jorge Gumbe, Antônio Manuel da Luz, Antônio Manuel Fernandes Nanuto, Antônio Escórcio Pacavira, Antônio Passos Lopes, Antônio Pedro Candela, Antônio Pedro Quicanga Tony Quicanga, Antônio Pereira Mendes de Campos Vandunei, Toninho Vandunei, Antônio Resposta André a título póstumo, Antônio Salvador Príncipe dos Dembos a título póstumo, Antônio Segunda Amões a título póstumo, Antônio Teixeira Flor, Apolinário José Pereira a título póstumo,
Arlindo de Souza e Silva, Armindo César Sibingo, Arthur Arriscado a título póstumo, Arthur Moço Mbeu Kalondi Vochisingui, Rei do Ambo, Augusto Archer de Souza Mangueira, Augusto Caetano João, Augusto da Silva Cunha, Gugu, Augusto Escrivão, a título póstumo, Balduino Carlos Fragata de Couto André, a título póstumo, Balé Tradicional Quilando Quilo, Baltazar de Almeida Júnior, a título póstumo, Basílio Lopes, Carlos Fernando Bastos de Almeida Licas, Beatriz Aurora Neves Salucombo, a título póstumo, Belchior Samuco, a título póstumo, Bento dos Santos Cangamba, Bento Joaquim Sebastião Francisco Bento, Bento, Bernardo Antônio Januário, Bernardo Venâncio Adão, Bento Bungo, Balbiana Nandomboa, Bubacar Namori Keita, Branca Ferreira de Souza Nunes, Antônio Cadete Leite, a título póstumo, Cândida Maria Guilherme Narciso, Cândido Pereira dos Santos Vandunei, Cáritas de Angola, Carlito Roberto, Carlos Alberto Bravo Buriti da Silva, Carlos Alberto Saraiva de Carvalho Fonseca, Carlos Alberto Jaime Calabeto, Carlos Alberto Santana Santos Henrique de Freitas, Carlos Alinho a título póstumo, Carlos Aniceto Malheiros Vieira Dias, Carlitos Vieira Dias, Carlos Cunha, Carlos da Rocha Cruz Caíto, Carlos de Oliveira Fontoura, Carlos Gentil Pinto de Andrade Lito, Carlos Manuel Alves, Carlos Manuel Patrício Teixeira Cagi, Carlos Queiroz, Carlos Viegas de Abreu, Carolina Cristina Elias, Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola, CGSILA, Cesaltina da Conceição Major, Cesaltina da Paixão Veríssimo da Costa, Cipriano Ferreira dos Santos, Companhia de Teatro Elinga Teatro, Companhia de Teatro Henrique Artes, Grupo de Humor Os Tunesa, Confederação das Associações de Camponeses e Cooperativas Agropecuárias de Angola, UNACA, Constantino Vitiaca, a título póstumo, Coutinho Nobre Miguel, Cristóvão Simões, Cruz Vermelha de Angola, Daniel João Macosso Dinoc, Daniel Nzinga Gomes Cutoba, David Bartolomeu Dias, David Dias, David Capelenguela, David Horácio Junjuvili, David Jorge Madeira da Silva Varela, Jorginho a título póstumo, David Manuel da Silva Velhas, David Salvador Catata Uenda, de Marte Pena, Diacumpuna Cita José, Diógenes do Espírito Santo Oliveira, Dionísio Ifua a título póstumo, Domingos Manuel Ginga, Domingos Tunga, Donana Manuel Baltazar, Justino Bungo Dragão a título póstumo, Edeltrudes Maurício Fernandes Gaspar da Costa, Edgar Souza Marques da Cunha, Edgar Cunha a título póstumo, Edmar Monteiro dos Santos Vitoriano Baduna, Eduarda Maria Nicolau Silvestre Magalhães, Eduardo de Souza Magalhães, Eduardo Filomeno Barber Leiro Otávio, Guilherme Elias Correia, Cuxixima, Elias Salupeto Pena, a título póstumo, Elisa Cata. A terceira cerimónia de condecorações acontece amanhã e depois de amanhã e vai poder acompanhar na programação informativa da Televisão Pública de Angola. Quanto a nós é tudo. Resta-nos apenas desejar-lhe continuação de uma ótima noite. Nós voltamos amanhã.